Qual é, rapaziada? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fluzudo. Aqui quem fala é o Guga Matos, defensor fiel de Paulo Henrique Ganso. E tô trazendo aqui um vídeo novo pra vocês, vídeo de pré-jogo de Bragantino e Fluminense pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que vai rolar no dia de hoje, domingo, às 8h30 da noite, um horário bem merda, né, pra ser sincero. Enfim, fica aí com a minha análise de pré-jogo logo após a vinheta. E já deixo claro aqui, se você ainda não é inscrito no canal, clica aí no botão de se inscrever, se inscreve, curte, compartilha, comenta o que você quiser e acesse minhas redes sociais, tá tudo na descrição aí. Dá essa moral, tamo junto, vamos pra vinheta. E eu já comecei falando aí na introdução de Ganso, porque sim, o Ganso finalmente, aparentemente vai ser titular nesse jogo. Logo mais já trago aqui a provável escalação. Primeiro vamos comentar aí sobre minhas perspectivas aí sobre esse jogo, minha expectativa, né, para esse jogo. Primeiro de tudo aí a gente vem de um empate, uma vitória nas duas primeiras rodadas do Brasileiro, contra o São Paulo e contra o Cuiabá. Atuação boa contra o São Paulo, inclusive que perdemos pontos graças a pênalti perdido do Nenê. Já contra o Cuiabá foi uma atuação bem abaixo do esperado, mas que saímos recompensados pelo menos com os 3 pontos. Agora a gente vai com uma certa incógnita, né? Porque justamente além desses jogos aí pelo Brasileiro, a gente teve justamente os jogos contra o Bragantino pela Copa do Brasil, que é o nosso adversário de hoje. Então a gente enfrenta eles pela terceira vez em menos de 2 semanas. E aí a gente vai enfrentar eles de novo, agora com um pouquinho menos de confiança talvez no time, justamente porque desde essa atuação contra o São Paulo até a última atuação nossa contra o próprio Bragantino, o time foi caindo de rendimento, foi tendo atuações bem questionáveis, começou a aparecer de novo, o time do Roger começou a aparecer de novo, um time imprevisível, que tinha mudado, né, contra o River Plate, aquele jogo, do jogo contra o Flamengo para o jogo contra o River Plate. O time que era previsível mudou completamente, começou a agradar a gente assistir os jogos, para voltar agora e ter atuações novamente questionáveis. Parece que aí o time já voltou a ser previsível, né? E a gente joga justamente contra o adversário que mais pegou, talvez a gente no pulo da previsibilidade. É o terceiro confronto com eles em menos de 2 semanas. Tudo bem que agora é um confronto bem diferente dos outros dois. Aquilo era jogo de mata-mata, então muita coisa muda, muita coisa importa. O último jogo contra eles, inclusive, a gente perdeu, e a atuação não foi muito agradável, mas não era o resultado que importava, era a classificação. Então, uma derrota, uma atuação aí que a gente não pode levar completamente ao pé da letra, porque o que estava em jogo era a classificação e era isso que o Roger queria buscar. Então, talvez aí a gente não tinha que prestar atenção em uma atuação agradável, e sim em passar de fase, o que aconteceu. Mas a gente tem que levantar alguns pontos desse último jogo, até porque antes dele foi o jogo contra o Cuiabá, que também não foi lá tão bom assim. Então vou fazer essa breve análise. Bom, então aí o Red Bull Bragantino, como eu falei, já sabe mais ou menos a forma que a gente joga. Provavelmente aí o técnico deles, o Barbieri, deu uma boa estudada na gente. A primeira partida aí nossa contra eles na semana retrasada, na Copa do Brasil, primeiro jogo no Maracanã, a gente praticamente engoliu eles, mesmo jogando com menos posse de bola, como a gente faz em todos os jogos. Naquele jogo a gente controlou completamente a partida, mesmo com menos posse de bola a gente tinha o jogo nas nossas mãos, o que inclusive prova aí para muita gente que acha que posse de bola é sinônimo de controle de jogo. Não necessariamente não é. A gente era muito mais objetivo. O Bragantino aí, o Red Bull, finalizou menos do que a gente, enfim. E foi uma atuação que agradou a gente bastante, que foi o que encaminhou a nossa classificação no fim das contas. Já no jogo de volta, a gente entrou um pouquinho já mais estudado, então ele já sabia mais ou menos aí como que a gente ia jogar. Conseguiu dar muitos sustos na gente. Acabamos até saindo na frente do placar com aquele golaço de falta do Nenê, mas um pouquinho de desatenção já bastou para eles empatarem, e logo depois
terem o jogo de volta nas mãos deles para virar o jogo. E por sorte aí fica por isso, não consegui fazer mais, até graças ao Marcos Felipe também que salvou algumas. Bom, então baseado nisso, vendo que aí a gente conseguiu jogar muito bem contra eles no primeiro jogo e no segundo a gente aparecia mais manjado a ponto deles dominarem a partida, quer dizer que vai ser assim de novo agora? Não sei, sinceramente a minha resposta é não sei, a gente tem que ver, até porque o Roger pode tentar algo diferente, a gente já vai com um time com bastantes novidades, tanto do lado deles quanto do nosso. Por exemplo, do lado deles é o jogador Jean Hurtado, que é da Venezuela, que foi o autor dos 2 gols contra a gente na Copa do Brasil agora. Não vai jogar, tá de fora, porque ele vai jogar aí a Copa América pela seleção venezuelana. Então ele já tem aí uma arma que eles usaram contra a gente, ele já tem de fora. Mas, porém, contudo, todavia, eles têm Claudinho de volta, que não jogou contra a gente em nenhum desses jogos. É o jogador mais decisivo deles. Eles sentiram muita falta dele, pelo menos no jogo de ida, que fez falta realmente. Já no segundo jogo poderia ter feito uma diferença, mas não fez tanta falta, muito mais pela estratégia de jogo dos dois times. Mas agora ele está de volta e pode ser utilizado aí para prejudicar a gente, né? Vai ser um jogador que pode aí ser muito decisivo para o lado deles. Já do nosso lado a gente tem muitas mudanças, mudanças aí que se dão muito mais por vontade aí do Roger de poupar o time, que também muitos jogadores aí recebendo muitas oportunidades direto, precisam descansar algum tempo. E ainda temos a entrada de Ganso. Aí a gente tem que ver também como que vai ser o comportamento do time, como ele vai jogar, se vai novamente jogar de forma previsível. Uma coisa positiva é que com o Ganso no lugar do Nenê já dá uma diferença no nosso modo de jogar, no nosso meio de campo. A gente fica com um meio mais criativo, mas também vai depender muito da atuação do Ganso e da forma que ele vai ser acionado. Temos também aí a volta de Nino, que na verdade não faz tanta diferença pra gente como a volta do Claudinho faz pro Red Bull. Isso porque o Manuel, que substituiu o Nino, não comprometeu, correspondeu muito bem às expectativas, aliás foi acima das expectativas. Então, apesar da gente saber que o Nino é superior, apesar de ter tido lance no segundo ou no primeiro gol do Red Bull em que o Manuel dá um escorregão, não foi nem muito culpa dele, já que é muito mais pelo gramado, ele não foi o único a escorregar, muitos jogadores escorregaram naquele jogo, então o escorregão não é culpa dele, mas enfim, a gente sabe que a atuação dele foi abaixo do que provavelmente o Nino faria, mas de qualquer forma ele não comprometeu, ele foi muito bem na partida, então a entrada do Nino não vai fazer grandes diferenças pra gente, mas a do Claudinho vai pro Red Bull, até porque inclusive o Claudinho é um jogador decisivo, é um jogador que pode mudar uma partida. O Nino é um jogador mais, como ele é um jogador defensivo, ele é um jogador que não tem tanto poder de decisão assim, então de certo modo a gente perde um pouquinho em relação a eles com o ganho do Nino em relação ao ganho do Claudinho, né? Espero que tenha ficado claro aí, eu não sei se ficou meio confuso, mas enfim. Para completar, ainda falta dizer que a gente já tem 4 titulares poupados para essa partida. Isso aí já é oficial, os jogadores nem viajaram para Bragança Paulista. São eles aí o Fred, né, que inclusive não fez uma boa atuação no último jogo. Lucas Claro, nesse ponto a gente perde bastante, né? A gente vai ter aí como provável substituto o David Braz. Se a gente sentiu falta do Nino, talvez, agora a gente sentirá falta do Lucas Claro, isso é um lado negativo. Bom, Fred, Lucas Claro, Martinelli e Gabriel Teixeira. E bom, vamos direto finalmente aí para as escalações, já dizendo aí tudo o que vocês precisavam saber sobre os jogadores poupados. A provável escalação que o Globo Esporte traz e que realmente eu acho que é a mais próxima aí da realidade seria Marcos Felipe no gol, o que não poderia ser diferente. Samuel Xavier na lateral direita, Nino na zaga junto com David Braz, que está substituindo o Lucas Claro. E na esquerda, Egídio, seja bom ou ruim, ele é o nosso titular. Na volância teremos Wellington e Iago, aí a gente tem muitas discussões aí sobre o Wellington, mas enfim, é a realidade nossa hoje também. Bem que eu gostaria, todo mundo gostaria de ver algum jogador aí nosso da base. A gente está com muitos volantes interessantes na nossa base,
seja aí André, que também inclusive a gente não sabe porque não vem sendo aproveitado, André, o Wallace, que tem se destacado muito na base, entre tantos outros, Calegari, né, inclusive, que poderia, já que ele perdeu a vaga para o Samuel Xavier na lateral direita, poderia aí ser testado como volante, enfim, vários jogadores que vêm de Xerém poderiam ser testados, mas infelizmente, ou felizmente, não sei aí na sua opinião, teremos o Wellington de titular. No nosso meio de campo teremos aí Ganso finalmente como titular depois de muito tempo, depois de mais de um mês sem disputar um jogo como titular e depois de ter jogado, nesse período de um mês, ter jogado aí cerca de 20 minutos só, teremos Ganso de titular. E nas pontas, Caio Paulista e Luiz Henrique, que infelizmente também vem fazendo partidas abaixo do que ele vinha fazendo no começo da temporada. Eu espero aí que ele volte a jogar bem nesse jogo. E na frente, como centroavante, temos Abel Hernandes substituindo o Fred. Já era meio que esperado também isso. Abel Hernandes que tem tido estrela, então a gente espera que ele continue sendo esse jogador aí que quando entra no lugar do Fred acaba sendo decisivo, né? Essa é a nossa escalação, algumas bastante novidades em relação às últimas, mas infelizmente, ou felizmente também, de novo, muitos desses jogadores aí são reservas, contestáveis ou jogadores que eram titulares e perderam a vaga e a gente não sabe hoje como estão. Alguns jogadores que a gente tem alguma expectativa de ver como titulares, não tiveram ainda grandes oportunidades como titulares, a gente quer ver como vai ser a atuação deles. Então vamos ver, vai depender também muito da forma de jogo nossa, que o Roger vai impor. Vou trazer aqui na escalação, na minha tela também, a escalação do Red Bull. Não vou citar todos os jogadores porque eu não sei de cabeça, mas está aí do lado para caso você queira saber a escalação deles. E para finalizar, minhas expectativas para esse jogo. Cara, sinceramente, é muita incógnita aí, justamente porque a gente está com um time novo em campo. Eu acho que essa formação com esses jogadores em específico, esses 11 iniciais, a gente não teve nunca antes, tá? Todos eles começando juntos como um time, então vai ser uma novidade aí. Vamos ver como que vai ser a atuação, vamos ver como que o time vai entrar em campo, se vai ser de novo aquela previsibilidade de sempre, ou se o Roger pensou em alguma alternativa aí para esse jogo. E vamos ver como que o Red Bull vai se portar em campo também, porque a gente tem que pensar também que é muito diferente a forma que eles jogaram quarta-feira e a forma que eles vão jogar hoje, já que quarta-feira eles precisavam muito do resultado. Um empate e uma vitória por um gol de diferença não interessava a eles. Agora é diferente, é jogo de Campeonato Brasileiro, um ponto aí, deixar escapar um ponto vale muita coisa lá na frente, então eles também podem ter um comportamento de jogo bem diferente do que eles tiveram no jogo da Copa do Brasil. Então a gente tem que esperar para ver. Não tô lá das minhas maiores confianças, mas se eu fosse chutar um resultado aí, eu diria que um empate, talvez, ou uma vitória, quem sabe. Acho que a gente pode sair sem perder esse jogo, mas eu tô realmente em dúvida. Eu acho que nenhum resultado vai me surpreender tanto. Não espero, não vou me surpreender nem com uma vitória, nem com uma derrota e nem mesmo com um empate. Então temos que esperar para ver. Diz aí o que você acha nos comentários. Enfim, essa aí foi minha análise de pré-jogo. Vamos ver como que vai ser. Espero que a gente ganhe, né? 3 pontos são sempre importantes, são sempre bons. Vão fazer muita diferença lá na frente. Então é isso, rapaziada. Tô mais ansioso aí pelo Ganso entrar. O Nenê também de fora é muito bom. Ele vai ser poupado, mas está no banco, né? Então pode ser que ele entre em qualquer momento da partida. Também esqueci de deixar claro aí para quem não sabia, o Casares também não foi nem cogitado para entrar nessa partida porque ele foi também poupado para poder viajar e ver a própria família dele. Tirou uma folga aí, mas já na próxima rodada do Brasileiro ele já deve estar de volta. Enfim, de novo aí se inscreve no canal, compartilha, curte, comenta, faz tudo isso, se inscreve aí nas minhas redes sociais também, tá tudo na descrição. Tamo junto, rapaziada, até a próxima, valeu!